Oi, oi, gente. Hum. Hum. Deixa eu só fazer um teste aqui. Estão aqui as perguntinhas. Botei um filtrozinho na minha cara, né? Então. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? O passarinho já soltei. Já soltei, já saiu voando. Cacau ficou brava comigo porque ela queria comer, não deixei. Que engraçado! Olha, dá pra dar zoom. Boa noite! Gente, hoje é a nossa live, então é sobre leite condensado, né? De novo, o meu Instagram não tá mostrando as mensagens de vocês. Aí eu tenho que apertar para abrir e a minha imagem fica bem pequenininha. Não sei por quê. Outro dia aconteceu isso, depois voltou ao normal e agora de novo. Então, olha só. Vamos ver aqui. Então, gente, eu vou começando, tá? Vou começando a falar um pouquinho enquanto as outras pessoas vão chegando. Então, para quem é novo por aqui, eu sou a Jana Bendo, professora de confeitaria. A nova versão tem que espelhar a imagem. Não, mas eu não consegui, Adelita. Já tentei espelhar, não consegui. E essa nova versão deve ser mesmo, porque mudou. A terça-feira a gente fez live e tava normal, e agora já mudou. Enfim. Então hoje a gente vai fazer uma live sobre leite condensado, né? Para quem é novo por aqui, a gente faz lives então às quintas-feiras, sempre às 19h19, para ninguém esquecer. E a gente faz mais uma live que geralmente são às terças, tá? Então são 2 lives semanais. E aí a gente intercala, né, com receita, com técnica, com algumas explicações como essa de hoje sobre leite condensado, para ajudar todo mundo a entender melhor o que está acontecendo. E é isso aí. Então, olha só, aqui embaixo tem um íconezinho de ponto de interrogação. Então, vocês podem enviar as perguntas de vocês ali nesse ponto de interrogação para depois eu responder, ou podem enviar no texto também, aqui nas mensagenzinhas, né? Mas aqui na mensagenzinha pode ser que eu não veja na hora. Então, lá no ponto de interrogação é garantido que eu vou ver. Depois eu vou abrir todas as perguntas e responder elas, tá? Então, gente, só um recadinho antes de começar a falar sobre leite condensado. Vocês viram que eu postei ontem e hoje sobre um curso de bolachas decoradas de Natal que eu vou dar. Vai ser a única turma desse ano, tá? Então, quem quiser participar, se inscreve, manda uma mensagem para mim no direct para pedir como faz para se inscrever. Eu passo as orientações. Se inscreve que a turma é limitada, tá? Esse curso eu vou ensinar 2 tipos de bolacha de Natal e o glacê para fazer a técnica da pintura,
para fazer os pontos do glacê, tá? Todas as técnicas de pintura que eu utilizo eu vou ensinar nesse curso. Ele vai ser online, tá? E vai acontecer em 2 dias. Mas ele vai ficar disponível para vocês assistirem esse curso quantas vezes quiserem até o Natal. Vou deixar disponível ele até o Natal, tá certo? Então, quem quiser mais informações sobre esse curso, manda um direct para mim que eu encaminho as informações, tá certo? E agora eu já vou começar então a falar da nossa live de hoje, tá? Então, olha só, deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar agora as mensagens de vocês. Por isso que é melhor vocês mandarem as perguntas ali no ponto de interrogação, tá? Porque eu não tô mais vendo o que vocês falam agora. E aqui, ó. Aqui, então, deixa eu girar aqui. Olha só. Aqui, então, eu tenho os leite condensados que eu comprei pra gente analisar. Eu tenho a lata do Moça, tem Piracanjuba, Tirol, Frimeza, Aurora e uma lata do Moça com menos gordura, tá? E aqui eu fiz, ó, os brigadeiros pra gente comparar as texturas, as características, tá certo? Mas antes disso, depois eu venho aqui e a gente vai analisar tudo isso aqui juntos, tá? Antes disso, eu vou dar uma explicação pra vocês. Eu vou dar uma explicação mais teórica sobre leite condensado. E depois disso a gente vem aqui analisar esses aqui. E depois disso eu vou responder as perguntas de vocês daqui da caixa de pergunta, tá certo? Então primeiro eu vou virar a câmera para dar aqui uma explicaçãozinha sobre o leite condensado pra gente entender o que acontece. Vou virar a câmera, tá, pessoal? Ó, a Cacau lá embaixo. Cacau, se comporte. Ai, cadê o negócio de virar a câmera? Ah, tá ali. Peraí, povo. Deu. Se a Cacau fica ali no chão, tá tudo bem, né? O problema é quando ela quer subir nas bancadas, né? Beleza. Tá. Então agora eu vou ficar só um pouquinho sem ver o que vocês estão escrevendo, tá? E vou vir pra cá. Então olha só, gente. O leite condensado, né? Eu fui, primeiro, né? Quando a gente vai no mercado, é muito importante que a gente sempre leia os rótulos dos alimentos. Porque lendo o rótulo a gente vai saber o que tá comprando, né? Como creme de leite, leite condensado, manteiga. Eu sempre olho os rótulos dos produtos que eu compro. Geralmente eu olho. E aí que eu reparei, né? Que a composição do leite condensado, ela é basicamente açúcar e leite. Mais leite do que açúcar. Porque ali na listinha de composição de ingredientes dos produtos, a ordem com que os ingredientes aparecem significa que é o que mais tem nele, né? Então, leite sempre tá em primeiro lugar e açúcar em segundo, tá? Aqui eu escrevi ao contrário. Mas, enfim, a composição do leite condensado geralmente é leite e açúcar, certo? E aí que eles podem ter também adicionados neles, pelo que eu vi em todas as caixinhas que eu consegui olhar, observar, lactose e leite em pó. Então pode ter também na composição do leite condensado lactose e leite em pó. Lactose, o que é? Lactose é o açúcar. Lactose é o açúcar do leite. É o açúcar que está presente naturalmente no leite, a lactose. Então lactose é um açúcar, né? E leite em pó, né? É leite, certo? Então basicamente a composição é açúcar e leite. Certo? E aí, lá no rótulo pode ter também leite em pó e lactose. Sempre vem o leite em primeiro lugar, o açúcar em segundo e depois a lactose. Ou leite em pó, açúcar e lactose. Nessa ordem, tá? E aí que tem uns produtos no mercado que eu não achei nenhum para comprar, para mostrar para vocês. Mas que a composição dele não é açúcar e leite, é composto lácteo.
E aí, esse composto lácteo não é leite condensado, tá certo? Então, se tiver uma caixinha no mercado lá que tiver escrito composto lácteo, isso não é leite condensado, tá certo? Não é de jeito nenhum. Então, por isso que é importante a gente ler o rótulo dos produtos que a gente compra. Beleza. Aí agora aqui, ó, falando, né? Ah, tá. Deixa eu falar do leite. Então, composição leite e açúcar, né? O leite, então, deixa eu só introduzir aqui a ideia. O leite condensado tem sempre escrito na lata a porcentagem de gordura dele, né? 4% de gordura, 6% de gordura, 8% de gordura, que é um assunto assim que o pessoal tá com bastante dúvidas em relação a essas porcentagens de gordura, né? O que é essa gordura? Essa gordura que vem escrito na latinha do leite condensado, ela vem do leite. Ela vem do leite, tá? Não do açúcar. Se a composição é leite e açúcar, essa gordura ela é do leite, certo? E aí a gente encontra no mercado leite condensado com as seguintes porcentagens de gordura: 8%, 4% a 6%, e 0,4%, né? Esses leites condensados que tem 8% de gordura, eles estão, tá escrito na embalagem leite condensado integral. Integral, deixa eu só confirmar aqui. Semi-desnatado, semi, e aqui integral, isso mesmo. Esses aqui vem escrito integral na lata e esses aqui vem escrito semi-desnatado e esse aqui vem desnatado, tá? Então essa porcentagem que vem nas latinhas de leite condensado que dizem a porcentagem de gordura é referente à porcentagem de gordura do leite, tá? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, né? Vai que eu tô aqui falando sozinha. Sim, tudo certo. Dá para enxergar, né, o que eu tô escrevendo, beleza. Então tá, falamos de gordura, né, açúcar, certo. E agora, e outra coisa, nessa composição ali dos leites condensados, né, então o que tá definido ali na caixinha é a porcentagem de gordura que vem assim definida, né. Agora o restante da composição, quanto por cento que é de leite, quanto por cento que é de leite em pó, quanto por cento é açúcar, quanto é lactose. Isso ali não vem definido, porque cada fábrica tem a sua receita, o seu modo de preparo, o processo, né? Então é isso que vai distinguir os sabores, né, de cada leite condensado, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar. Ah, tá. Então, assim, ó, quando a gente faz um brigadeiro, a gente sempre adiciona uma gordura nele, né? Essa gordura é pra deixar o brigadeiro mais macio, menos açucarado, certo? Então, o que acontece? Se antes nós tínhamos os leites condensados que eram todos 8%, e agora você vai comprar e talvez só vai ter 4 ou 6, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar mais gordura no seu brigadeiro do que você adicionava antes, né? Porque a gordura, ela é fundamental para o brigadeiro, para o processo de cristalização dele, para evitar a cristalização, para retardar a cristalização, né? Para dar maciez, sabor, ponto, tá? Então, se antes você usava uma quantidade de gordura aqui com 8%, se você vai usar leite condensado com menos porcentagem de gordura, você tem que aumentar a sua gordura do brigadeiro, colocar ali mais manteiga, então, né? Mais manteiga. E isso é meio lógico, assim, porque a gordura do leite é a manteiga, né? Então, quer dizer, se tira a gordura daqui, adiciona a manteiga, né? A gente tá fazendo... tirou de um lado e coloca do outro o mesmo produto, que é a manteiga, que é a gordura do leite. Entenderam? Então agora vamos analisar cada um desses brigadeiros ali e depois a gente vai tirar
as nossas conclusões. Vamos analisar os leites condensados, os brigadeiros. E aí vamos ver. Agora eu vou virar aqui de novo. Vou virar de novo. Quem quiser bater um printzinho ali do quadro para deixar salvo no celular, para não esquecer mais. Vou virar, tá? Ai, peraí. Aí, virou. Deu. Vamos virar mais aqui. Mostrar os leites condensados agora. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui bem. Vou mostrar cada leite condensado, depois os brigadeiros. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui, deixa eu tirar agora esses... Vocês viram, né? Deixo com o plástico em contato, para não fazer casquinha. Descansando em temperatura ambiente, não vou colocar na geladeira, né? Então, olha só. Aqui eu tenho o leite condensado moça com 8% de gordura. Eu vou despejar ele aqui no ramequim e depois eu ergo ele com a colher ali perto para vocês verem. Pra gente ver a consistência dele. Então esse é desse, ó. Olha só. Vamos comparar com os outros. Esse moça, ele tem 8% de gordura. E a composição dele é leite integral, açúcar e lactose. Essa é a composição dele, tá? E a gente pode olhar aqui na tabela nutricional também, ó. Gorduras totais, 3 mais 5, ó, 8%. Gorduras totais, as duas gorduras somadas fecha 8%, tá vendo? Agora vamos ver esse piracanjuba aqui. Aqui no piracanjuba, esse piracanjuba é semi-desnatado, 6% de gordura. E aqui atrás na caixinha, a somatório dá 5% de gordura, né? Aí deve ter algum 1% aqui em algum lugar que eu não saiba também, né, gente? E os ingredientes, ó, leite semi-desnatado, açúcar, leite em pó desnatado e lactose. Então, o piracanjuba, ele tem leite o outro era leite integral. Esse aqui é semi-desnatado e mais o acréscimo de leite em pó. Vamos ver aqui a consistência dele, se muda. Pra mim, me parece igual. Me parece igual, gente, esses dois aqui, tá? Vamos ver esse Tirol. O Tirol, ele é 6% de gordura, semi-desnatado, composição leite semi-desnatado ou leite em pó semi-desnatado reconstituído, açúcar e lactose. Então, ele pode ter ou não pode ter o leite em pó adicionado, né? Vamos ver aqui. Gente, pra mim tá tudo igual. Vamos lá. Frimeza. Agora é o Frimeza. Eu não reparei nos preços dos leites condensados, gente, pra falar pra vocês. Vamos ver aqui o Frimeza. Semi-desnatado também, 6% de gordura. Ingredientes: leite, açúcar e lactose. Leite, açúcar e lactose. Esse é 6, né? Vamos ver aqui. Certo. Agora vamos pro Aurora. Esse Aurora, ele tem 8% de gordura.
Aurora, 8% de gordura, tá aqui bem no cantinho. Aqui atrás também a soma dá 8. E os ingredientes é leite, açúcar e lactose. Bom, já vou olhar cada um aqui também. E por último, esse moça. Esse moça aqui, ele tem 4% de gordura. 4% de gordura, 405 gramas. Não sei por que mudou esse peso, né? Semi-desnatado. Olha só, gente, presta atenção. Esse aqui, ó, ele é leite condensado integral. É 8% de gordura e a composição dele é leite integral, açúcar e lactose. Esse aqui é 4% de gordura e a composição dele é leite integral, açúcar e lactose. Então, os outros leites condensados, alguns usam leite semi-desnatado na composição. E o moça, independente da porcentagem de gordura, ele usa o leite integral. Esse pode ser um diferencial do moça. Deixa eu só dar uma olhadinha nos outros de novo para ver se tem. Opa, esse aqui. Esse aqui também é leite integral. Esse aqui é leite integral. Tá escrito leite fluido, creio que é leite normal daí, né? Esse aqui é semi-desnatado. E esse aqui é semi-desnatado. Esses dois aqui, então, são semi-desnatado. Esse aqui, ó, ele também é feito com leite integral, mas ele fala leite semi-desnatado. Não sei por quê. E esse é integral. Isso mesmo. Fechou. Agora, deixa eu só dar uma olhada aqui se eu vejo alguma diferença nesses leites condensados. Gente, esse Aurora, ele é um pouquinho mais líquido, tá? Eu vi aqui quando ele... Acho que esse aqui também. Esse aqui já não. O Tirol é mais grossinho. Piracanjuba, acho que também. Nossa, esse moço aqui parece que tá mais líquido. Olha, se... É muito confuso isso, porque é muito parecido mesmo. Olha, gente, eu acho assim, de todos esses, se tiver um que tiver um pouquinho mais fluido, é o Aurora, tá? Com a viscosidade mais baixa, tá? Porque tá bem semelhante mesmo. Agora, deixa eu secar aqui mesmo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu aqui com os meus brigadeiros. Opa! Estão caríssimos. Sim, estão caríssimos, né? Tudo igual, só uso moça. Então, vamos lá. Vamos ver esse negócio aqui agora. Gente, então vamos lá. Vamos por ordem. Aqui. Esse aqui... Ai, eu tirei o plástico dele hoje à tarde. Agora, pouco antes de começar a live. E ele fez uma casquinha, mas enfim. Esse moça, ele tá com o ponto... primeiro deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu cozinhei esse brigadeiro só com leite condensado e chocolate. Só leite condensado e chocolate, tá? Porque eu não quis introduzir mais nenhuma gordura pra ver como que ia ficar. Pra ser todos iguais, né? Sem introdução de outras gorduras. Então eu tô indo só com a gordura do leite condensado e com a gordura do chocolate, que também é uma gordura, né? Porém, eu usei o cical meio amargo, tá? Então aqui, eu vou pôr a luva na minha mão.
para enrolar bolinhas. Todos eles eu cozinhei por 6 minutos. Todos eles eu cozinhei por mais ou menos 6 minutos, mais ou menos, tá? E todos eles eu tentei chegar no mesmo ponto, que é o ponto de enrolar. Então, todos eles, lá na panela, eu cheguei naquele ponto que eu faço o ponto de enrolar. Então, eu iniciei cozinhando com o moça, né? Então, eu vou fazer aqui uma bolinha pra gente ver, ó. Ele tá num ponto bem legal de enrolar. Ó, fica a bolinha bem certinho. E eu vou puxar pra vocês verem como ele se comporta. Ó, puxou um pouquinho, né? Nada, não muito, tá? Ele tá macio, tá? E ele tá um pouquinho açucarado, mas bem pouquinho. Por quê? Porque eu não coloquei manteiga nesse brigadeiro, né? E a manteiga entra no brigadeiro para evitar que isso aconteça. E outra coisa também, outra coisa que faz o brigadeiro açucarar é quanto mais eu cozinhar ele. Então, se eu passar ele do ponto, ele vai açucarar mais rápido também, tá? Mas aqui eu cheguei no ponto que eu sempre chego para os meus brigadeiros de enrolar. Então, quer dizer, esse açucaradinho que deu nele é por conta da falta de gordura na composição, tá? Mas açucarou um pouquinho, mas assim, se eu enrolasse esse brigadeiro hoje para entregar amanhã ele estaria mais açucarado ainda, tá? Então, tá comprovadíssimo que a gente tem que colocar uma gordura no nosso brigadeiro. Seja manteiga, seja creme de leite, né? Eu gosto de manteiga, tá? Gente, esse aqui é o piracanjuba. Eu cozinhei eles todos no mesmo ponto, tá? E o piracanjuba, ó, ele puxa mais e ele tá mais açucarado do que o moça. Tá vendo? Ele puxou mais e tá mais açucarado. Por quê? A minha conclusão de por que esse aqui tá mais açucarado? Porque ele tem menos gordura na composição, né? Esse aqui tem 6% de gordura. O primeiro tinha 8%, tá? Agora o próximo é o Tirol. O Tirol se comportou, pra mim, da mesma forma que o piracanjuba. Da mesma forma que o piracanjuba, ele tá, ó, bolinha, vamos puxar. Puxou bastante, igual o piracanjuba, certo? E ele também tá açucaradinho, mas ele tá açucarado... ele tá açucarado quase como o piracanjuba. Acho que o piracanjuba até açucarou um pouquinho mais, tá? Mas claro que esse açucarado pode ser um pouquinho de diferença do meu ponto de cozimento, tá, gente? Eu tentei fazer todos iguais, mas eu creio que isso também interfere um pouco, né? Frimeza, vamos ver o frimeza. O frimeza também tem 6% de gordura, também açucarou, também puxa bem e também açucarou. Da mesma forma que o piracanjuba, tá? Puxou e açucarou. Um pouco. Agora eu venho aqui pro Aurora. Gente, sem falar de sabor, que eu não provei ainda, tá? Aurora. O Aurora tem 8% de gordura e ele não açucarou. Ele se comportou mais parecido com o moça de 8% de gordura, não é mesmo? Quer ver? Tá, vou fazer de novo. Aurora, de 8% de gordura. E agora eu vou pegar o moça de 8% de gordura. Só pra gente ver. Moça, 8% de gordura. Né? São muito parecidos, eu achei. E agora eu vou pegar aqui o moça com 4% de gordura. Moça com 4% de gordura. Também se comportou da mesma forma que o moça de 8% de gordura, na minha opinião. Por quê?
Bom, porque é o que eu acho, né, gente? Deixa eu tirar uma luva aqui. Porque, então, o que eu visualizei aqui? Que os dois que tem 8% de gordura açucararam menos, né? E o moça com 4% também açucarou menos, né? O que faz o brigadeiro açucarar? Ou o açúcar do leite condensado, que faz o brigadeiro açucarar. Então, se o açúcar tem mais... Se um leite condensado tem mais açúcar que o outro, ele vai açucarar mais rápido, né? Ou pode ser também provocado esse açucaramento pelo cozimento. Porque quanto mais eu fico cozinhando o brigadeiro na panela, mais concentrado fica o açúcar, né? Porque os líquidos vão evaporando. Então pode ser também, se o teu brigadeiro tá açucarando, pode ser também muito cozimento na panela, tá? Ou a questão mesmo do leite condensado com mais açúcar do que o outro. Então, os dois brigadeiros com 8% de gordura ficaram show, e o moça com 4% de gordura também ficou legal. O que eu acho sobre isso? Que talvez o moça ele tenha menos porcentagem de açúcar do que os outros leite condensados, né? É possível. E é aí que eu não provei eles, né? E eu acho que eu vou ter que provar, né, pra ver. Só que assim, eu não sei se eu vou conseguir distinguir alguma coisa no sabor, porque é muito brigadeiro, né? E um atrás do outro, assim. Vou tentar. Então, todos eu fiz com leite condensado e chocolate meio amargo da Cical, tá? Olha, gente, não sei. A glucose de milho entra onde? Então, Pri, a glucose de milho, eu já fiz uma live de brigadeiro e eu acho que lá eu devo ter falado da glucose, mas aqui hoje a gente tá focado no leite condensado, não na receita do brigadeiro, né? Mas a glucose de milho é um ingrediente que você pode estar adicionando nos seus brigadeiros, 10, 20 gramas. A glucose de milho é um açúcar invertido, então a glucose de milho também vai proteger o seu brigadeiro dessa cristalização do açúcar, tá? Ai, gente, tá muito difícil. Pra mim tá tudo igual. Por quê? Os leites condensados eu achei muito parecidos. E eu tô usando o mesmo agente saborizante, que é o chocolate meio amargo, né? Então, eu acho que o que mais manda aqui na escolha do leite condensado realmente é o ponto e a textura, mais do que o sabor, tá? Quero ver se quem disse que hoje ia vir aqui buscar esses potinhos, a Jéssica, quero ver se ela vai vir mesmo. Porque o que eu vou fazer com tudo isso? Olha, gente, eu fiquei bem surpresa com esse brigadeiro da Aurora. Alguém aí usa Aurora? Gente, a minha opinião é essa. Que a escolha do leite condensado
deve ser feita não pelo sabor, mas pela textura que ele vai te dar. E aí, então, falando de textura, então sempre pegar o leite condensado, então, com 8% de gordura, né? Com 8% de gordura, que vai te dar uma textura mais legal. Então, desses aqui que a gente tem aqui, eu gostei mais do Moça e do Aurora, tá? Minha opinião. Não quer dizer que eu tô certa e que é uma verdade absoluta, tá? É só a minha opinião. Agora... deixa eu falar pra vocês uma coisa, deixa eu mostrar. Então... outra coisa que eu ia falar, lembrei agora. Então, pega um que tem mais gordura, né? E aquele que te dá melhor textura. Porém, aqui eu não usei outras gorduras associadas ao leite condensado, né? Então, quer dizer que assim, ó, se eu pegar um piracanjuba, por exemplo, e colocar manteiga, pode ser que ele vai ficar com uma textura ótima também de trabalho. Se eu pegar um frimeza e colocar manteiga ou um creme de leite... também que ele vai ficar numa textura ótima de trabalho, né? Então, a gente tem que considerar essas possibilidades, que eu acho que são bem... E o que eu achei o que eu tirei daqui também, que eu achei muito importante. A gente pode comprar outros leites condensados e testar eles. E testar e ver como é que fica. Nossa, o leite condensado aumentou um monte, né? Eu olhei o preço só do piracanjuba e tava mais de R$5, né? E geralmente o piracanjuba é R$3,79, né? Então aumentou bastante. Aí assim, se eu uso sempre piracanjuba e ele aumentou de preço, eu posso ir lá e comprar um Aurora e fazer um teste, né? Só que o que eu acho importante é a gente sempre usar o mesmo leite condensado já testado, que a gente já testou, já sabe o ponto dele, né? Então eu acho interessante usar sempre o mesmo nas encomendas, certo? Porque senão, olha só aqui hoje o que aconteceu comigo. Eu comecei cozinhando moça no ponto de enrolar. O meu ponto que eu costumo cozinhar e enrolar é esse. Eu segui fazendo todos no mesmo ponto e eles açucararam. Já pensou se isso fosse uma encomenda? Eu ia estar cheia de massa aqui de brigadeiro açucarado, né? Então, se eu trabalho para encomendas, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um Tirol e eu vou testar. Eu vou fazer a minha receita, vou chegar no ponto, vou colocar a manteiga, vou deixar descansar e vou ver se vai açucarar ou não. E aí, se açucarar, o que eu vou fazer? Né? No próximo eu vou fazer mais um teste, né? Eu vou adicionar manteiga, eu vou adicionar glucose, eu vou adicionar creme de leite, enfim, não sei. Ou eu vou trocar de leite condensado, né? Algo assim, né? A gente só não pode cozinhar menos do que o ponto de enrolar, senão a gente não vai conseguir chegar no ponto de enrolar. Então tem que ter outras medidas para ajustar esse brigadeiro. Então por isso que eu acho importante usar sempre o mesmo leite condensado, se tu não estiver testando, né, antes. Né, para não acontecer isso, tá certo? E aí, que ontem, aí quando eu liberei a caixa de perguntas, a Marli, que é uma aluna minha lá de Ascurra, ela me mandou uma mensagem assim, fala do leite condensado caseiro. E daí eu pensei, nossa, né, que boa ideia que a Marli me deu. E aí eu fiz o leite condensado caseiro. Eu fiz o leite condensado caseiro, vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó. Opa. Tá vendo? O meu leite condensado caseiro ficou mais grosso que os de caixinha aqui, ó. Que os do mercado. Porém, ele ficou granulosinho. Ficou meio granulosinho. Então, aqui, esse aqui eu fiz só pra ver como que ficava e mostrar pra vocês, né? Mas, enfim, eu fiz esse aqui com leite de pacotinho, que tem 3% de gordura. Então, quer dizer que esse meu leite condensado tem 3% de gordura só, né? E aí eu coloquei metade da quantidade de leite de açúcar, o que eu achei que foi demais, porque ele ficou mais doce que os outros e também ele ficou meio
assim, granulosinho. Mas esse granuloso, não, granuladinho aqui, não é do açúcar não, porque o açúcar ele tinha se desmanchado já todo, né? Mas enfim, os leites condensados de processo industriais, eles são equipamentos que têm temperatura controlada, pressão controlada, eles evaporam a água do leite até na medida certa. Aqui eu fiz na panela, né, sem controle nenhum, né? Mas eu achei legal. Achei legal a experiência, tá? E olha só, esse eu não ia mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar. E aí que eu peguei uma quantidade desse meu leite condensado caseiro pra fazer brigadeiro, e aí eu cheguei à conclusão que realmente ele tinha pouca gordura e muito açúcar, porque eu cozinhei o brigadeiro até no ponto de enrolar. Cozinhei até o ponto de enrolar igual eu fiz com os outros. E ele ficou, ó, totalmente açucarado. Totalmente açucarado. Então aí se comprova, né? Se comprova as nossas observações aqui, né? Ele tava com 3% de gordura e muito açúcar. E essa foi o resultado do meu brigadeiro. Ficou, olha que duro, totalmente açucarado. Eu pensei, mostro ou não mostro, mostro ou não mostro. Vou mostrar, né? Porque, né? Tem que mostrar tudo. Olha só, agora eu vou responder as perguntas. Não, ficou pior que uma bala de chocolate, ficou muito duro. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui nos comentários. O frimeza elástico? O frimeza ficou mais elástico quando eu puxei, verdade? Verdade. Olha, o Aurora foi o que ficou mais parecido com o Moça, né? Então, Clébio, quanto seria de manteiga para uma caixa? Tu vai ter que fazer a receita e testar, porque assim, ó, se tu usa chocolate e manteiga, no chocolate já tem gordura, né? Então tu não precisa de tanta manteiga. Agora, se você usar algum outro sabor que não tenha gordura, você pode estar colocando mais manteiga, né? Mas geralmente é assim, geralmente é de 1 colher de manteiga para uma caixinha, meia colher ou 1 colher de chá, tá? Depende qual é o sabor, varia. 1 colher de chá, meia colher de sopa, 1 colher de sopa, tá certo? De manteiga para uma caixinha. Sortear os brigadeiros. Manda pra Helena. Quero, eu vou também. Qualitá tem leite integral? Eu não conheço. Kleb, você é de que cidade? Aqui a gente não tem essa marca. A gente não tem essa marca aqui. Mas legal, bom saber. Ai, gente, essas mensagens aqui ficou ruim. Gente, eu acho que eu olhei todas as mensagens aqui das caixinhas. Ali a Marli, ó. Fervo com leite de vaca, ele fica melhor pra dar o ponto, porque o leite de vaca tem mais gordura. Sim, sim, com certeza. O leite de vaca, o leite ali natural, sem nenhum processo, né? Eu não sei dizer quanto de gordura ele tem, né? Mas o de pacotinho tem 3, então é pouco realmente, né? Eu vou responder as perguntinhas, tá? Ah, o Kleber do Rio de Janeiro, Qualitá. A gente não tem essa marca aqui. Não temos Qualitá. Vamos lá, falar da... Então aqui, ó, o leite condensado caseiro, que a gente já conversou sobre isso, já foi. Ah, aqui, ó, fale sobre o leite condensado sem lactose. Então... Muito boa pergunta. Por quê? O que acontece? O leite condensado sem lactose, ele não muda nada. Textura, gordura, nada. Nada ele não muda. Exatamente nada, tá? O que acontece? Eu olhei lá no mercado as caixinhas, os ingredientes, mas eu não trouxe. Não trouxe porque era igual e era mais caro. O que muda o leite condensado pro leite, o sem lactose pro normal? Composição.
leite semidesnatado, vírgula açúcar, vírgula leite em pó desnatado e lactase, tá? A única diferença do leite condensado sem lactose para esse aqui é que tem na composição dele a lactase. Então ele não tem a lactose, mas tem a lactase. É só isso, tá? E aí, o que é a... Gente, isso não é a minha especialidade, né? Mas eu vou tentar explicar pra vocês, né? O que é a lactase? A lactase é a lactose... A lactase é a enzima que a gente precisa para destruir ou quebrar a lactose no nosso corpo. Então é essa enzima que a gente precisa para fazer esse serviço. Por isso que as pessoas que têm intolerância à lactose, elas tomam aquele comprimidinho ou aquele sachêzinho. Aquele comprimido e aquele sachê nada mais é do que lactase, enzimas lactase, tá escrito em cima. Então a gente come um brigadeiro normal e toma um comprimido de lactase, né? E o leite condensado sem lactose é o leite condensado já misturado com a lactase, entenderam? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma textura, a mesma viscosidade, porcentagem de gordura, açúcar, tudo igual. A única diferença é que ele já vem com a lactase misturado nele. Então, quer dizer que o leite condensado sem lactose, ele tem lactose, porém ele tem junto a enzima lactase, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Jana, você usa sempre moça? Então, quando eu fazia encomenda, eu usava sempre moça. Depois ele subiu muito de preço e aí eu comecei a comprar o piracanjuba, tá? E hoje em dia eu faço assim, ó, eu vou no mercado e eu vejo como que estão os preços, tá? Eu não fico refém no moça, até porque eu não faço encomenda, né? Então os meus brigadeiros, eles não precisam ter uma longa durabilidade, né? Porque eu uso pra aula, pra live, né? Coisas assim que a gente não precisa que ele dure muito tempo sem açucarar, né? Então eu compro aquele que tiver, se o moça não tiver muito fora do preço, eu compro moça. Senão eu compro o piracanjuba. Mas agora eu vou pensar seriamente em comprar o Aurora. Sim. Mas é isso, porque como eu não preciso que ele fique uma semana sem açucarar, então pra mim não tem mais problema, né, quanto a isso, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Diferença entre light, desnatado e integral. Então, a diferença entre o leite condensado light, desnatado e integral é realmente a porcentagem de gordura. É a porcentagem de gordura presente nesse leite. Então, para o integral, a gente encontra no mercado leite condensado com 8%, né? Para o semidesnatado, a gente encontra de 4 a 6% essa nomenclatura, né? E para o light, é o desnatado. Light desnatado é a mesma coisa, que é 0,4% de gordura, que foi um que a gente viu hoje no mercado da moça, inclusive. Tá certo? Então essa é a diferença entre os leites condensados, tá certo? Então assim, ó, para aquilo que a gente quer, brigadeiro, quanto mais gordura, melhor, tá? Então depende aí qual é a finalidade que vocês estão querendo, aí tem que ver qual escolher, tá certo? Leite condensado bag de 5 quilos, você acha que é o mesmo da caixinha? Sim, Adelita. O leite condensado de caixinha, de lata, de bag é todo o mesmo. Se você quiser ter certeza, eu já usei muito bag também, tá, Adelita? Em outros lugares que eu trabalhei. E é o mesmo produto, mesma consistência, tudo. Mas se você quiser ter certeza disso, olha a lista de ingredientes na embalagem, né? Você olha a lista de ingredientes, a ordem que eles aparecem. Se você quiser, você pode olhar também a quantidade de gorduras totais na tabelinha nutricional, tá? Mas é o mesmo produto, sim.
Até porque não pode, né? Tu ter o mesmo produto em embalagens diferentes e mudar o produto, né? Tem que estar bem especificado isso na embalagem, tá? Mas eu já usei o bag, eu usei o bag da Piracanjuba, foi o único que eu usei até hoje, tá? Usei de 2,5, de 5, a gente usa também na faculdade, já usei em lugares que eu trabalhei e tudo certo. Para brigadeiro, melhor de caixinha ou de lata? Então, exatamente o mesmo produto, caixinha ou lata é o mesmo produto. Então, para brigadeiro, você vai escolher aquele que tiver maior porcentagem de gordura, tá? Qual a diferença do leite condensado integral e semidesnatado para o brigadeiro? Então é isso que a gente observou aqui hoje. A diferença é que o leite condensado integral, ele tem mais gordura, ele vai deixar o nosso brigadeiro mais macio, menos açúcar cristalizado, tá? Mais saboroso também. E o brigadeiro com o leite condensado semidesnatado, a gente vai ter um brigadeiro com mais cristais de açúcar e menos macio. Mas aí, lembrando que vocês podem compensar isso, né? Compensa a falta de gordura adicionando manteiga, tá certo? Só pra lembrar. Por que acontece detalhar o brigadeiro? Muita manteiga, será? Então, uma vez eu fiz um brigadeiro e eu cozinhei ele com nata. Que a nata é um creme de leite com 45% de gordura, né? E aí ele ficou com esse aspecto talhado, que quer dizer que a gordura ficou solta em volta da massa, né? É isso que você quer dizer, eu acho. Então, eu creio que é muita gordura sim, porque eu já fiz isso com nata e aconteceu isso também, tá? Ai, quanta pergunta! Eu gosto assim. Aqui. Essa pergunta é boa. Meus bolos vulcões sempre abrem na viagem. Tem alguma dica para evitar? Então, o que pode estar acontecendo com o teu bolo vulcão ali? Estás usando uma massa muito delicada, uma massa aerada, muito delicada, e o teu recheio ele tá muito pesado. Então a massa não tá aguentando o peso do recheio. É isso que tá acontecendo, tá? Então, qual é a dica? Ou você usa uma massa amanteigada mais estruturada para aguentar esse recheio pesado, ou você deixa os seus recheios menos densos, mais molinhos assim, menos pesados, tá? Essa é a dica. Ah, e sabe o que também você pode fazer? Você pode mandar o seu bolo vulcão com a cobertura ali e tal, mas não cheio de cobertura. Manda com a cobertura. E aí você manda uma cobertura extra pra pessoa. E aí a pessoa pode pegar essa cobertura extra e na hora de servir, ela pode colocar toda ali no meio, ou pode colocar no prato, pode pegar com colher, como ela quiser. Também é uma ideia, né? Que aí você vai continuar com a cobertura que você trabalha, com a cobertura que você talvez prefere, e vai continuar com o seu bolo mais fofinho, tá? Então, é uma ideia. Açucarar é ficar naquela consistência arenosa? O que fazer quando acontecer isso? Dá para recuperar? Sim, boa pergunta também. Açucarar é quando fica a consistência arenosa. O que fazer quando acontecer isso? Quando acontecer isso, você pode voltar esse brigadeiro pro fogão com leite, creme de leite e recupera o ponto dele, tá? E aí deixa descansar de novo e depois utiliza. Porém, esse brigadeiro ele vai açucarar mais rápido ainda. Ele vai açucarar mais rápido, porque o açúcar dele ele já começou a cristalizar. E aí é meio que um caminho sem volta, tá? Você vai diminuir isso fazendo esse processo, mas o teu brigadeiro ainda vai ficar com a durabilidade curta. Não com a durabilidade de ficar ruim, mas que ele vai açucarar, tá certo? Então, na próxima vez que você for cozinhar brigadeiro, ou coloca mais gordura, ou glucose, ou cozinha por menos tempo, se for o caso de ter passado do tempo, tá certo?
Jana, os 6 minutos que você cozinha é depois de começar a ferver? Então, bendita palharia, essas receitas aqui eu fiz meia caixinha de leite condensado. E aí deu 6 minutos do início até o fim. Praticamente todos levou esse tempo, do início ao fim, tá? Porém, se eu faço o brigadeiro no micro-ondas, uma lata inteira, eu cozinho por 5 minutos no micro-ondas, uma lata inteira. E aí eu chego no ponto de enrolar também. Então assim, ó, o tempo depende do sabor do teu brigadeiro, depende também de onde você tá cozinhando, no fogão ou no micro-ondas, depende também do utensílio que você tá cozinhando. Por exemplo, eu cozinhei em panela de fundo triplo, né? E aí o tempo vai mudar também. Se eu cozinho num fogão com chama ou se eu cozinho num fogão de indução, também vai mudar o tempo, tá? Então a gente sempre tem que olhar o ponto do brigadeiro pela massa, não pelo tempo. E se você quiser ver o ponto de brigadeiro, tem uma live que eu explico bem certinho o ponto de enrolar, que eu fiz é uma live de brigadeiro de whisky, que eu fiz pro Dia dos Pais, então foi lá em agosto que eu fiz ela. Dá uma procuradinha, tá? Se ela não tiver no IGTV, ela tá no YouTube. E aí lá eu explico o ponto do brigadeiro de enrolar, como que eu faço pra avaliar o ponto na espátula, tá bom? O melhor leite condensado é aquele que tem 80% de gordura? Então, aqui eu acho que essa pessoa quis dizer 8%, né? Deve ter sido 8, porque não tem leite condensado de 80, né? Então, sim, o melhor leite condensado é aquele que tem 8% de gordura, pra fazer brigadeiro, né? Mais perguntas? Professor, parabéns pelo dia do professor. Suas lives estão me despertando meu lado confeiteira. Oba, que legal! Obrigada! Gente, as perguntas aqui das caixas de pergunta acabaram. Deixa eu olhar aqui se vocês perguntaram mais algo. Não. Olha só, eu vou dizer pra vocês como que a Marli me explicou que ela faz o leite condensado caseiro dela. Ela faz com 5 litros de leite de vaca e 5 litros não, 5 copos, né, Marli? 5 copos de leite de vaca, copo de requeijão e 3 copos de açúcar. E aí ferve esse leite, depois adiciona o açúcar e vai mexendo de vez em quando, né? E aí o líquido do leite, a água do leite vai começar a evaporar e esse leite condensado vai ficando mais grossinho, tá? E ela adiciona também uma pitada de bicarbonato de sódio, que é para diminuir a acidez do leite, que eu achei bem interessante. Eu aqui não adicionei, eu fiz só leite e açúcar, né? Porque eu só queria ver como que ia ficar, como se comportava e tal. E a Marli faz assim, tá? Bem legal, né? Gente, passou alguma pergunta aqui que eu não vi? Alguma pergunta que eu não tenha respondido? Isso, se deixar mais tempo vira doce de leite, verdade. Mas, eu acho que doce de leite tem que ser bem, com bastante açúcar, né, mesmo, como a Marli faz. Gente, nenhuma pergunta mais, então? Vamos ver que horas são. Nossa, já deu 1 hora. Gente, então eu vou desligar antes que o Instagram me derrube. Não sei se vai derrubar ou não. Mas muito obrigada para todo mundo. Espero que tenham gostado, tá? Eu vou postar a live, tá? Vou deixar a live salva lá no Telegram, lá no YouTube, no IGTV, no Facebook, tá? E na próxima live eu coloco de novo a caixinha de perguntas para vocês mandarem as suas perguntas. E quem quiser saber mais as informações sobre o curso de bolachas decoradas de Natal, fala comigo, tá bom? Manda um direct que eu mando as informações.
Obrigada para todo mundo. Tchau!